esses remédios eles estão no banco dos réus acusados de se relacionar com quadros demenciais. Eles não foram nem absolvidos e nem condenados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Estamos aí em tempos onde nós vemos várias pessoas precisando de ajudas psicológicas ou psiquiátricas. E algumas dessas pessoas precisam também tomar alguns medicamentos para ajudar nesse começo desse tratamento. E um dos medicamentos que são bastante utilizados são as classes dos benzodiazepínicos, o famoso Rivotril. E é para falar sobre essa classe de medicamentos que eu convidei aqui o doutor Celso Garcia. Muito obrigado, doutor Celso Garcia. Olá, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar um pouco sobre essa questão que é muito importante e muito atual mesmo. Sem dúvida. Dr. Celso, ele é médico, psiquiatra, né, doutor em ciências médicas pela Unicamp, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, e nós vamos aqui conversar sobre isso, sobre o Rivotril, né? Então, Celso, para começar, essa classe chamada benzodiazepínicos, que inclui o Rivotril, por que ele é comumente prescrito para os pacientes? Bom, os benzodiazepínicos eles foram sintetizados lá na década de 60. São vários os benzodiazepínicos, alguns já deixaram de ser comercializados. Entre eles hoje o clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, que é o Frontal. Estou falando os nomes comerciais das marcas referência. O bromazepam, Lexotan. Existem alguns outros, o lorazepam, que é o Lorax. Essas drogas elas têm um efeito ansiolítico muito poderoso. E durante muito tempo, essas foram as drogas mais importantes no tratamento da ansiedade. Tanto é que os médicos que trabalhavam, que se formaram lá na década de 70, na década de 80, eles tinham esse tipo de medicação como uma medicação de escolha para tratar de ansiedade, ou do que a gente poderia chamar hoje de transtorno de ansiedade generalizada ou do transtorno do pânico. Me lembro de vários pacientes dizerem que os seus médicos antigos diziam: olha, esse remédio você pode tomar a vida toda, que é uma maravilha, né? E de fato são medicamentos extremamente eficazes na diminuição aguda da ansiedade. Então, essa é a principal, não é a única, mas é a principal ação desses medicamentos, dos benzodiazepínicos, e um dos representantes, né, que foi a escolha do tema da nossa conversa, o Rivotril. E esse uso, então, ele é mais direcionado para controle de ansiedade? Seria para um curto prazo de utilização? Pois esse efeito ansiolítico realmente ele é muito poderoso, ele é muito importante. Antigamente, era o remédio usado para tratar de ansiedade. Só que, a partir da década de 80, no final da década de 80, surgem alguns antidepressivos, que são da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que passam a ser muito mais facilmente prescritos, manejados pelo clínico, e muito eficazes no tratamento da ansiedade. E hoje, esse tipo de medicamento que é o principal linha de tratamento, a primeira linha de tratamento no tratamento, na abordagem do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno do pânico, de outros transtornos ansiosos. Os benzodiazepínicos são importantes no tratamento da ansiedade aguda. Então, esse efeito ansiolítico, ele continua existindo, ele é importante, ele é relevante na prática clínica, mas a gente deve usar esse tipo de medicamento, a princípio, em curto prazo. Ele é uma medicação que a gente consegue usar para manejar a ansiedade aguda. Geralmente, nós podemos deixar na prescrição durante algumas semanas, mas a tendência sempre, a previsão sempre é de suspender esse tipo de medicação, mantendo a outra, a que é de primeira linha, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Portanto, são drogas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, o Rivotril, é uma droga extremamente importante no tratamento da ansiedade, mas a gente deve olhar para esse remédio, como esse tipo de medicação, como uma abordagem da fase aguda do tratamento, e não em longo prazo. Em longo prazo, a gente não deve pensar nos benzodiazepínicos. Por quê? Quais são os riscos de você fazer um tratamento de longo prazo com benzodiazepínico? Pois o primeiro risco são os efeitos colaterais imediatos. Então, é sedação, sonolência, lentificação do raciocínio, lentificação psicomotora, diminuição dos reflexos. Esse é de imediato. Começou a usar,
dependendo da dose, o paciente já tem esses efeitos colaterais. Mas alguns pacientes que não têm os efeitos colaterais agudos, esses que, vamos dizer assim, impediriam o uso do medicamento, eles podem ter os efeitos colaterais de médio e longo prazo. Entre eles, a dependência. Então, a dependência é quando o paciente continua a necessitar do remédio porque ele acostumou com aquele remédio. Não porque ele continua doente ou continua com um problema que aquele remédio trata. Ele continua precisando usar porque ele ficou dependente. Se ele não usar, ele passa mal. Além disso, alguns pacientes desenvolvem intolerância. Então, a mesma dose do remédio deixa de ser eficaz. E ele precisa começar a aumentar a dose do remédio para conseguir obter o mesmo efeito. Tanto o efeito ansiolítico, como eventualmente um efeito hipnótico. Né? Então, esse é um outro problema importante. O terceiro problema é que esse tipo de medicamento, sobretudo para os idosos, podem causar um prejuízo cognitivo importante e às vezes até confusão mental, principalmente no idoso. Então, as pessoas idosas, principalmente aquelas que já têm alguma perda cognitiva, elas não devem, a princípio, fazer uso de benzodiazepínico. De tempos em tempos aparece algum paciente dizendo: mas o Rivotril causa Alzheimer, né? Tem alguma relação desse tipo de remédio com demência? A brincadeira que eu faço, eu digo assim que esses remédios eles estão no banco dos réus acusados de se relacionar com quadros demenciais. Eles não foram nem absolvidos e nem condenados. Porque às vezes aparece um ensaio clínico ou algum estudo populacional que mostra a relação do benzodiazepínico com o surgimento precoce de declínio cognitivo e outros que não, né? Na realidade, a recomendação geral é evitar o uso crônico, porque assim a gente pode evitar o risco do surgimento desses sintomas. Um outro problema é que quando o paciente usa cronicamente esse tipo de remédio, se ele interrompe abruptamente, ele tem sintoma de abstinência. E o sintoma de abstinência pode até ser uma crise convulsiva. Não é tão comum assim, mas pode acontecer. Mas a crise de abstinência mais importante é um rebote de ansiedade muito, muito importante, muito intenso, né, que frequentemente leva o paciente para o pronto-socorro. Aí, nesses casos, até o que o pessoal fala quando vai deixar de tomar esse tipo de medicamento é fazer o tal do desmame, vai parando devagar, né? É exatamente isso, Marcelo. A recomendação, e isso às vezes acontece no dia a dia, na prática clínica, a recomendação que a gente faz é fazer, ir descontinuando ou desprescrevendo, né, esse tipo de medicação de uma maneira bem lenta e gradual, sobretudo para aquelas pessoas que usam há muito tempo. E às vezes a gente não consegue suspender completamente, mas a gente consegue reduzir a dose, compensando esse efeito com algum outro medicamento que não tem o mesmo efeito prejudicial de dependência, de tolerância e os efeitos colaterais que podem aparecer com os benzodiazepínicos, né? Agora, quando o paciente começa a usar o remédio, vamos imaginar, por exemplo, um paciente que tem transtorno do pânico, que são crises recorrentes de pânico ao longo de algumas semanas. Você deve prescrever, o tratamento principal é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo, escitalopram, paroxetina, sertralina, fluoxetina, mas esse tipo de remédio ele não tem um efeito imediato, ele vai demorar umas 4 semanas para fazer efeito. Enquanto isso, o paciente vai precisar do benzodiazepínico para diminuir a ansiedade, para esse efeito agudo no tratamento da ansiedade. Nesse período das 4 semanas, ele vai usar, sobretudo se for um quadro mais grave de pânico, e depois dessas 4 semanas a gente já vai começando a retirar. Então já avisa o paciente, você vai usar um remédio que tem um efeito ansiolítico muito bom, mas você não pode gostar muito porque depois nós vamos suspender esse remédio porque ele cria dependência, ele cria tolerância. Aí a gente explica para o paciente, né? E é muito comum essa dependência para esse tipo de medicamento? Talvez tenha sido mais comum no passado, né? Hoje os médicos têm uma noção muito melhor, muito mais requintada, né, de como deve ser o tratamento da ansiedade, que deve ser com esse tipo de medicamento, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, mas no passado era muito comum, mas ainda hoje a gente recebe no consultório pacientes que fazem uso há muitos anos de medicamento e que não está mais fazendo efeito, né, porque esse é um problema importante. Vamos imaginar uma pessoa que tem os seus 60 anos, que está usando faz 20,
clonazepam, mas ele chega e fala assim, doutor, eu tomo esse remedinho aqui, tá tudo uma maravilha, tô bem, não tenho ansiedade. Então ele tem algum, vamos dizer assim, tem algum benefício, apesar do longo prazo. O problema é aqueles pacientes que contam assim, olha, primeiro eu tomava 0,25, depois eu passei a tomar meio, depois eu aumentei para 1, agora eu estou tomando 3, 4, e eu percebo que daqui a pouco eu vou precisar aumentar a dose. E esse é que está apresentando esse fenômeno da tolerância, que vai precisar cada vez aumentar mais a dose, e aí nós vamos precisar usar outro tipo de medicação. Então, esse tipo de situação é relativamente comum, sim. E quando chega num estágio desse, que o paciente vai aumentando demais a dose, ele prejudica a classe inteira de benzodiazepínicos e aí ele precisa usar outros muito mais fortes? Como que é isso? Não seriam outros mais fortes, mas assim, quando o indivíduo é dependente de um benzodiazepínico, a gente considera que ele é dependente de benzodiazepínico. Por exemplo, é dependente de clonazepam, ele é dependente de outros benzodiazepínicos também. Não adianta trocar por outro benzo, né? A ideia é usar outra medicação. Não são medicamentos de mais fortes, são medicamentos com um mecanismo de ação diferente. Então, se nós vamos usar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina pelo efeito não no receptor GABA, que é o receptor que é específico que é específico não, mas é o mecanismo de ação do benzodiazepínico, mas por um mecanismo de ação pela serotonina. Ou então, por exemplo, a pregabalina, que até tem um efeito também semelhante, parecido, análogo ao GABA, mas que tem um efeito diferente que pode ser útil também. Então, não são medicamentos mais fortes, são medicamentos que têm um mecanismo de ação diferente para que a gente consiga, para que seja mais fácil diminuir e suspender o benzodiazepínico. Acho que é importante essa mensagem que o Dr. Celso passa aqui, de que se você fica tolerante ao Rivotril, não adianta trocar por qualquer um da sua classe, né? Mudar a sua marca, né? E aí, Celso, o paciente que entra num quadro de ansiedade, como você mencionou aí, de pânico, e precisa fazer uso dessa classe de medicamentos, ele tem alguma coisa a fazer para minimizar esses efeitos colaterais dos medicamentos? Sim, sem dúvida nenhuma. O tratamento da ansiedade, ela não pode ser focada exclusivamente no tratamento farmacológico, só no remédio. Então, a ansiedade precisa ser abordada com outros métodos não farmacológicos. Atividade física regular, adequada à idade e à competência física daquele indivíduo, psicoterapia, técnicas de relaxamento, de mindfulness. Essas abordagens, elas são abordagens que diminuem a ansiedade e que ajudam o indivíduo a ser tratado desse quadro de ansiedade. Seja um quadro como pânico, como transtorno do pânico ou como transtorno de ansiedade generalizado. Outro aspecto importante é se conscientizar de que, apesar daquele medicamento ter um efeito ansiolítico muito bom, nós não vamos colocá-lo como um primeiro plano ao longo do tratamento. Ele tem um efeito muito importante no início, sem dúvida nenhuma. Então, o paciente que chega numa crise de ansiedade no pronto-socorro, é exatamente o benzodiazepínico que deve ser usado. Está certo usar o benzodiazepínico nesse momento, porque o efeito ansiolítico ele é apropriado para aquele momento mesmo, né? Agora, em longo prazo, o que eu digo é, quando você pensa em 4, 8 semanas, 12 meses, vamos dizer que seja o tempo que deva ser continuado, né, o tratamento da ansiedade, é outro medicamento que vai ser o mais importante. Então, se o outro medicamento não está funcionando e o paciente continua necessitando do benzodiazepínico, é sinal de que alguma coisa não está muito boa a princípio. Eu estou fazendo algumas generalizações aqui, mas nenhum paciente é igual ao outro, né? Mas, em linhas gerais, o paciente tem que ter noção de que esse tipo de remédio da receita azul, né, ele é como prerrogativa, ele deve ser prescrito em curto prazo. Agora, tem alguns pacientes que se beneficiam do longo prazo, isso existe. Eu tenho paciente que usa benzodiazepínico em longo prazo, há anos, e está tudo bem. Ele não é dependente do benzodiazepínico, o benzodiazepínico está no tratamento dele bonitinho com outro remédio e está funcionando bem, né? Mas para a maioria dos pacientes, o paciente tem que ter a noção de que o benzodiazepínico deve ter começo, meio e fim, né? E aí acabou a fase do benzodiazepínico.
Claro. E por isso que é importante esse acompanhamento médico, Isso. principalmente no começo desse tratamento, né? Exato, exato. E não só isso, mas também haver uma preocupação do médico, que recebe um paciente que vem fazendo uso de benzodiazepínico há muitos anos, e o paciente fala assim: "Ah, doutor, eu estou precisando daquele remédio do Rivotril, o senhor faz a receita para mim? Eu acompanho com o doutor fulano de tal, mas eu não consegui pegar a receita". Essa fazer essa receita muitas vezes é inadequado, porque você está alimentando um uso descontrolado do remédio, sem um controle adequado do prescritor original, né, do médico que originalmente prescreveu. Se o médico que prescreve o remédio sabe que o paciente já começou faz 8 semanas, está na hora de suspender, ele já começa a trabalhar com o paciente o fim dessa etapa do tratamento com o benzodiazepínico. Só antes da gente finalizar, você falou uma coisa que eu achei interessante. Existem pacientes que, bom, você conversou, explicou para ele que o uso desse benzodiazepínico, do Rivotril, ele vai durar aí 8 semanas, mais ou menos, e que vai começar a descontinuar, mas ele está se sentindo tão bem e que ele começa a tentar procurar outros profissionais para dar essa receita para ele? Existe sim. Não é, eu não diria para você que é a situação mais comum que existe, porque o paciente bem orientado desde o início do tratamento, ele segue, geralmente ele segue a orientação do médico, a prescrição do médico, né? Mas eventualmente sim, existem pacientes que acabam se empolgando, né, com o Rivotril ou com o clonazepam, com o alprazolam, com o diazepam, e não querem parar de usar e ficam procurando a prescrição por outras vias. Mas eu não diria que isso é o mais comum, não, a situação mais comum que existe. Que aí também pode até passar a ser já uma dependência, realmente, ter outros problemas associados, né? Exato. Legal. Exatamente, né? Exatamente. Muito bom. Isso aí, pessoal. Conversamos hoje aqui com o Dr. Celso Garcia, médico psiquiatra, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, abordando um pouquinho aí essa classe de medicamentos chamado benzodiazepínicos, que inclui o diazepam, o Rivotril, entre outros aqui, falando aí do potencial uso benéfico, né, como o professor disse aqui, mas também das precauções e dos riscos do uso a longo prazo. Muito obrigado, viu, Dr. Celso? Eu que agradeço, Marcelo, essa oportunidade da gente poder falar sobre um tema importante e do dia a dia, né? É uma coisa muito relevante. É isso aí. Muito obrigado. E se você gostou do nosso Mandcast, não esqueça de deixar o nosso like lá para se receber. Também se inscreva no canal, aliás, do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber aí uns alertas de que um novo vídeo está no ar e também nos acompanhar pelos agregadores de áudio, aqueles que quiserem, tá bom? Um abraço!